Voltamos a falar do julgamento de Felipe Martins agora com o desembargador Sebastião Coelho. Diante dos cerceamentos e das proibições do ministro Alexandre de Moraes, quais são as expectativas da defesa? É isso que o querido doutor Sebastião Coelho vai conversar agora conosco. Boa tarde, doutor Sebastião. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Uma alegria recebê-lo. Boa tarde, Jessiane. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Gustavo. Mais uma vez, prazer estar com vocês. E boa tarde, audiência. Estou à disposição para os esclarecimentos necessários. Doutor, a nossa primeira pergunta é em relação à expectativa. Nós reverberamos um pouquinho antes da entrada do senhor aqui no nosso jornal, que o Alexandre de Moraes permitiu que o Felipe Martins participasse do próprio julgamento, o que é bastante curioso, né? O próprio julgamento precisa ali de uma autorização do Alexandre de Moraes, então ele permitiu. E aí a nossa pergunta é se ele vai participar, tendo em vista que a instabilidade jurídica é tão grande, se isso, no frigir ali dos ovos, acaba prejudicando ou não a defesa de vocês. Bom, o Felipe Martins ele tem medidas cautelares, né? Inclusive proibição de sair da cidade onde mora, que é Ponta Grossa, no Paraná. Em razão disso, nós pedimos autorização para o deslocamento dele a Brasília e foi autorizado. O ministro autorizou que ele viesse a Brasília para estar no próprio julgamento. Mas na decisão ele colocou o seguinte, que o Felipe deveria se deslocar do aeroporto até o hotel e até o Supremo Tribunal Federal, esse trajeto. Nós entramos com a petição informando os horários de voo, de chegada e saída, e também o hotel, o grupo hoteleiro, onde possivelmente ele iria ficar hospedado, e depois confirmou que ele está hospedado no Kubitschek Plaza, e isso aí está no processo. Bom, diante desse fato, nós pedimos esclarecimento ao ministro. Senhor ministro, ele lá em Ponta Grossa, ele pode se deslocar na cidade, nos limites territoriais do município de Ponta Grossa. Ele pode se deslocar aqui em Brasília, pode ir, por exemplo, a um restaurante, ou visitar um amigo, não chegamos a citar exatamente isso, estou dando um exemplo, né? E, para nossa surpresa, veio hoje a decisão do senhor ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não, que ele já estava fazendo uma concessão permitindo o Felipe Martins vir a Brasília, não é? E que o trajeto dele era hotel, aeroporto, Supremo Tribunal Federal, hotel, aeroporto. Mas aí veio uma ameaça na decisão, dizendo que se fosse divulgada qualquer imagem dele, da sessão ou do público, ele poderia ter imediatamente a prisão preventiva decretada. Então, veja, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão contra a imprensa. Você imagine que o Felipe Martins vai ao Supremo, isso não tenha dúvida. Ele, amanhã, no horário que já combinamos, né, estive com ele até agora há pouco, eu vou buscá-lo no hotel e nós vamos juntos para o Supremo Tribunal Federal. Agora, imagine nós chegarmos lá na entrada do Supremo Tribunal Federal, está toda a imprensa lá, pelo menos eu creio que vai ter uma boa parte da imprensa. A imprensa cumpre com o seu trabalho jornalístico de informar um fato relevante para a nação, não porque o Felipe Martins queira ser relevante, mas diante da circunstância que ele foi colocado nesse processo, ele se tornou uma pessoa relevante. E amanhã eu espero que tudo isso acabe. Então, evidentemente que nós vamos fazer o trajeto até o Supremo Tribunal Federal. Agora imagine, a Oeste está lá, o Christian fazendo a reportagem, né? E filma o Felipe Martins e coloca qual a responsabilidde que o Felipe Martins tem sobre isso. A última alternativa seria se nós deslocássemos do hotel com ele coberto, com um cobertor. Quer dizer, isso é um absurdo completo, absoluto, né? Isso não pode acontecer mais. As imagens de dentro do Supremo Tribunal Federal, da sessão, elas são geradas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vocês viram no julgamento aquele primeiro grupo do presidente Bolsonaro, várias vezes mostrou a imagem do presidente Bolsonaro. Então, lá dentro, se o ministro não quer que mostre a imagem do Felipe, basta que a TV Justiça não faça a geração dessa imagem. Agora, seria o fim do mundo, sabe, Gessiane? Você punir uma pessoa por ato de terceiros, né? Como ele já puniu o Felipe Martins, porque apareceu numa postagem ao meu lado, mas ali ele estava ao meu lado, porque eu o convidei para ficar
ali ao meu lado, calado, sem falar nada, foi multado em R$ 20.000 e ameaçado de prisão, que até agora também não foi deliberado sobre isso. Então, nós vamos tranquilamente para o Supremo Tribunal Federal amanhã. Eu irei, eu e mais uns 3 colegas advogados, o doutor Edson, doutor Marcelo, doutor Ricardo, nós iremos juntos com o Felipe Martins, também o doutor Alex Sarkis, que é o das prerrogativas do Conselho Federal da OAB, está designado, vai nos acompanhar para não acontecer mais uma prisão minha, né? Daqui a pouco vão brincar comigo, ó, Sebastião, você agora está virando cadeieiro velho, né? Toda hora está sendo preso, né? Então isso não fica muito bem para um senhor de 70 anos de idade que ocupou o cargo de desembargador por mais de 30 anos aqui no Brasil. Doutor Sebastião Coelho, nós estamos também com Gustavo Lopes, o nosso comentarista político. Gustavo, por favor, sua pergunta ao doutor Sebastião. Primeiro, uma satisfação falar novamente com o doutor Sebastião, uma pessoa que admiro muito, já tivemos a oportunidade de conversar outras vezes. Doutor Sebastião, eu havia já lhe perguntado uma outra vez e vou lhe perguntar de novo, né? Porque a gente está vendo restrições absurdas, completamente absurdas, nesse caso do Felipe Martins. O que ele está propondo, né, o ministro Alexandre está propondo é que ele fique em prisão domiciliar dentro do hotel, né, que é isso disso que se trata. Se ele não pode se deslocar do hotel, por exemplo, o hotel não vai ter todas as refeições, ele não pode sair na esquina para comer alguma coisa, para falar com alguém, para ir numa farmácia, ou seja, esse é o primeiro ponto. Além disso, ele está propondo uma censura prévia, ou seja, ele não pode ser filmado, então já está propondo uma censura prévia. O senhor colocou muito bem, não só em relação à imprensa, mas em relação a populares, ou pessoas que vão estar ali curiosos, como é que vai ser, como é que vocês vão conseguir controlar isso? Não tem como controlar. E ele sabe disso. E além disso, se ele não pode aparecer, o senhor falou num cobertor e me lembrou aquela imagem daquelas pessoas que são sequestradas por terroristas, que é colocado um saco na cabeça. Será que é isso que o ministro Alexandre está propondo? A minha pergunta é o seguinte: o senhor já viu, né, restrições tão absurdas assim, e como vocês vão lidar com isso, doutor Sebastião? Eu quero, Gustavo, um prazer falar com você mais uma vez, né? Eu quero, assim, num ato de boa-fé, entender que algum assessor do ministro, como ele trocou agora recentemente a sua equipe de juízes, né? Eu quero entender, e ele não despacha tudo, evidentemente, é assessoria, que algum assessor, algum juiz assessor, possa ter tido a vontade de apertar mais um pouco, agradar o ministro, eu não sei. Eu não creio, estou falando com toda tranquilidade, eu não tenho nenhum amor por Alexandre de Moraes, mas eu quero dar a ele o princípio a presunção de inocência, não é? De que ele assinou essa decisão sem perceber que estava encartada a locução dizendo, olha, se tiver qualquer divulgação, será preso. Eu quero entender que ele assinou a assinatura dele. Quero entender que ele fez essa assinatura sem perceber a gravidade do que assinou. Não é? Nós até cogitamos se faríamos um recurso com relação a isso, né? Estamos analisando ainda, mas de antemão eu acho que é o meu caso. Eu acho que para mim está muito claro. Felipe Martins está autorizado a ir ao próprio julgamento. E para ele ir ao próprio julgamento, vai no meu carro, né? E do Dr. Edson, que é o colega aqui do escritório, que está aqui ao meu lado, né? Vamos deslocar em 2 carros, com segurança e tudo mais, né? Eu tenho que agora também me preocupar com a minha própria segurança, não é? E vamos para o Supremo, não é? A não ser que o ministro diga, olha, eu vou mandar uma viatura da Polícia Federal com vidro fumê, vocês vão entrar pela garagem, tudo, mas essa é uma iniciativa minha. Eu estou autorizado a me deslocar com o Felipe Martins para o Supremo Tribunal Federal, por onde eu transito normalmente, chegar na portaria, fazer a identificação e seguir para o plenário da primeira turma, né? Eu até, Gustavo, eu pensei nessa hipótese aí, olha, eu até conversei com o Felipe agora há pouco, estava com ele lá no hotel, né? Já que ele não pode vir ao escritório. Veja, nós estamos aqui, daqui eu enxergo o hotel. Eu estou aqui em frente à Polícia Federal. E eu enxergo o hotel, mas ele não pode, é 1 quilômetro até aqui, ele não pode vir aqui para a gente conversar tranquilamente, conversando numa recepção de um hotel sobre assuntos tão sérios, né? Então, eu quero dar esse gesto de boa-fé com o ministro Alexandre de Moraes, né? É um gesto de paz até, entendendo que talvez ele não tenha percebido essa decisão, mas eu tomo essa decisão como dirigida para a imprensa e não para o Felipe Martins, porque você já sabe, o povo sabe que é questão de ameaça, eu não trabalho com essas hipóteses, não é?
Diogo da Luz, nós estamos com o doutor Sebastião Coelho. Sua pergunta. Doutor Sebastião, é uma honra poder fazer uma pergunta ao senhor. Eu queria entender um pouco melhor. O senhor, como desembargador, certamente já viu aberrações do judiciário, coisas assim que juízes decidem sem que a gente entenda muito bem, mas certamente sempre havia algum embasamento legal, alguma pequena justificativa, interpretação errada, fosse o que fosse. Agora, neste caso, o que pode um juiz achar de argumento de filigrana da lei para dizer que uma pessoa pode ir a uma cidade, mas não pode ir no escritório do seu advogado e, principalmente, não pode ser filmado? Tem algum precedente, alguma situação que o senhor possa dizer, talvez tenham se apegado ali e entendido errado? Será isso? Diogo, olha, prazer falar com você, é a primeira vez falando, mas te acompanho, sempre aqui eu sou o ouvinte e assistente número 1 da Oeste, né? Eu estou sempre acompanhando vocês. Olha, você disse muito bem, eu já vi aberrações, mas quando ela é praticada pelo juiz de primeira instância, tem o Tribunal de Justiça, o desembargador, para corrigir. Eu vou te citar uma aberração. Um desembargador do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, deu uma liminar no fim de semana lá, mandando soltar a época senhor Lula da Silva, que estava preso em Curitiba, uma aberração, contrariando a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal do STJ. Prontamente aquilo foi levado à instância superior e foi corrigido. Né? Veja, mas quando a decisão ela vem diretamente do Supremo Tribunal Federal, fica difícil, porque não tem a quem recorrer. Né? O Instituto do habeas corpus, que sempre foi um instituto consagrado para a liberdade, o Supremo Tribunal Federal editou uma norma dizendo não cabe habeas corpus contra a decisão do ministro. Então não tem a quem recorrer. Essa é a realidade. O único recurso que nós temos previsto constitucionalmente é o Senado Federal. Mas, infelizmente, quase 2/3 do Senado Federal está conivente com essa situação que nós estamos vivenciando, desses abusos evidentes praticados pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que os senhores ministros não gostam que alguém diga que eles abusam, mas abusam. Eu peguei um pedaço do programa aí, vocês comentando o caso do colega Marcelo Burro, tem um nome difícil, ele lá do Rio de Janeiro, né? Que foi até presidente do colégio, da Associação dos Desembargadores, né? Por uma fala que ele fez privada. Mas os ministros falam todo dia, todos os dias eles falam o que deve e o que não deve, eles não deviam falar nada. Então eu penso que essa situação toda que está no nosso país instalada, essa instabilidade toda, ela é causada pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje um repórter me perguntou, de um jornal, o que é que eu iria fazer amanhã, querendo saber o que eu ia fazer. Eu digo, olha, eu vou fazer a defesa do Felipe Martins, eu não sou importante nesse caso. O importante é o Felipe Martins, que é um jovem, inocente, que está agravado há muito tempo neste caso, né? Então, o que eu vou falar amanhã na sustentação oral, eu vou falar tudo que eu acho que será em prol de Felipe Martins. Como as pessoas vão ouvir, eu não tenho preocupação com isso. Eu sei o que eu vou falar. É claro que sustentação oral é uma situação de improviso, né? Pode acontecer alguma intercorrência, né? Mas eu vou lá amanhã decidido a sair no final com o Felipe Martins fora dessa acusação. Eu estou trabalhando, eu e os colegas, fortemente, a mim coube a fazer a sustentação oral, né? Até por uma deferência ao idoso, o grupo é um grupo muito jovem, talentoso, né? Então eu estou trabalhando fortemente para que amanhã o Felipe Martins seja retirado dessa acusação. Um trabalho técnico nesse sentido que eu pretendo fazer amanhã. Doutor Sebastião, nós sempre damos voz aos presos políticos, né? Nós nos referimos, inclusive, a ele como presos políticos, ou do 8 de janeiro, ou não. Felipe Martins é um caso, nós estamos o tempo todo aqui repercutindo mesmo como é que estão esses presos políticos. E a minha pergunta agora para o senhor é em relação ao emocional mesmo, ao psicológico do Felipe Martins. Como é que está Felipe Martins às vésperas do próprio julgamento? Olha, eu estive com ele agora há pouco, conversando por 1 hora mais ou menos. Felipe Martins é um moço extraordinário.
né? É um talento assim que dá gosto de conversar, sabe, Luciano? Absolutamente tranquilo. Ele diz assim para mim, eu me apeguei ao Felipe Martins como fosse da minha família, né? Ele diz assim, ele fala, não me chama nem de doutor Sebastião, me chama de Sebastião, né? Ele fala assim, Sebastião, eu tenho a consciência do inocente. Eu tenho a consciência do inocente. Já fizeram, já me prenderam, estou aqui com restrições, mas eu tenho a consciência do inocente. E essa consciência de inocência do Felipe Martins, eu tenho a comprovação dentro do processo de que ele é inocente. E eu tenho certeza que amanhã os senhores ministros irão refletir melhor sobre tudo que está acontecendo até aqui, e posso dizer para todos que o Felipe Martins está tranquilo, não está nervoso, não, nada. Tanto é que ele está vindo a Brasília para estar lá na sessão da Igreja Primeira Turma para assistir ao próprio julgamento, né? Então, se ele tivesse qualquer descontrole emocional, eu mesmo diria, olha, você não está preparado para presenciar esse ato processual. Mas como tem assim a certeza absoluta da tranquilidade, da serenidade do Felipe Martins, eu que propus a vinda dele para Brasília e todos nós chegamos ao consenso de que era o mais acertado e a vontade dele também de comparecer ao próprio julgamento.